Bastidores do treinamento, fala de Ratão, destaque para Tassiano, receita da Globo Bahia e Thiago Palácios. Ô novela que não acaba, meu amigo. Vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro. Compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Vamos começar com imagens aí dos bastidores do treinamento da atividade de ontem, a última antes dessa partida importante contra a equipe do Itabuna. No começo da temporada todos os jogos são importantes, né? Mas esse em específico é importante para poder manter a liderança do Campeonato Baiano, chegar com tranquilidade na fase final, para poder preservar mais ainda do que eu acredito que o Bahia vai preservar a equipe nesse jogo e em jogos como esse, né? O Bahia está na liderança do campeonato, outros times jogaram já na rodada, o Bahia está com um jogo a menos ainda, esse jogo para poder fazer, e realmente a tendência é que venha a mexer bastante no time, a mesclar muito a equipe, tá? Esse tipo de conteúdo, inclusive, muito bacana, né? Postado pelo Bahia, de bastidores de treinamento, dá ali para ouvir algumas coisas, perceber umas questões aí que habitualmente a gente acaba não vendo, a gente acaba não tendo acesso, como essa atividade aí, ó, com participação direta de Rogério Ceni. Jogadores ali já no gramado, depois do processo de recuperação na academia, de fortalecimento, e foi o único treino aí, no final das contas, antes dessa partida contra a equipe do Itabuna. Vamos ver mais imagens aí. Lateral também, vai embora. Vai. Lateral também, coordenado. 8, 9, 10, 11, 12. Ei, 1, 2. Tassiano, bora, Tassiano. Os caras tá achando que tá sendo aí, vou cobrando o homem. Bora, Tassiano. Quem acha que é o Tassiano? Quem acha que é os dois? Boa bola! Finaliza! Bola longa! Qual é o timing, Danilo? Essa terceira. Tá bom. Um pouquinho mais devagar a terceira, ok? Atividade aí dos goleiros também, né? Matheus Teixeira já participando ativamente aí junto com os demais companheiros. Sendo observado, analisado, né? Por um dos maiores goleiros aí do futebol brasileiro. Diga-se de passagem, Rogério Ceni. Legal aí. Que ele está de volta, que ele volte bem, em alto nível, para poder levar até o nível de competitividade ali embaixo das traves. Entra na bola, entra na bola! Essa imagem. Ei, um aqui, um aqui! Massa, tá lá. Bora! Bom, rapaziada, vocês podem ver o resto dessa atividade na íntegra lá na TV Bahia, meus amigos. Porque agora, já que a gente falou aí de Tassiano, trazer números recentes de Tassiano de acordo com o SofaScore. 28 anos de idade, líder do Bahia em assistências desde a chegada de Ceni. Você sabia disso? Foram 16 jogos, 5 gols, 4 assistências, 29 finalizações, sendo 12 no gol, 80% de conversão de chances claras, 50% de acerto no cruzamento, 24 desarmes, nota SofaScore 7.06. Realmente, os números de Tassiano chamam a atenção. Ele que tem sido o 9 de confiança, entre aspas, né? Entre muitas aspas aí, de Rogério Ceni nessa temporada, meus amigos. Tomara que continue crescendo, evoluindo, vestindo a camisa do esquadrão. Vamos trazer aqui parte da coletiva de Ratão que a gente ainda não teve oportunidade de trazer, de falar aqui no canal. Bora aí. Ailson Baraone e Manuel Nascimento Pititinga, eles comentam 2 gols seus e 2 gols de Everaldo como atacantes de referência. Como você se sente nessa disputa de artilharia pelo time? Conviver com essa concorrência, ela mantém o foco e o alto nível? Não, sim, lógico que ajuda. Com a chegada dos jogadores, o nível aumenta muito, né? Então a concorrência fica aquela briga boa, briga sadia, né? Então é uma concorrência muito interessante, muito boa. E quem ganha aí, nessa parte é só o Bahia. A gente tá lá jogando, a gente tenta fazer a nossa parte. A amizade é a mesma, a gente tem muita boa relação, todos os atacantes. Então quem ganha mais com isso daí é o Bahia. Pergunta de Ulisses Gama e Nilson Luiz. Ratão, os últimos jogos do Campeonato Baiano têm sido marcados por algumas mudanças no time, na rotatividade da equipe. Com esse rodízio, você pode ter a chance de jogar amanhã e marcar pela terceira vez consecutiva.
Você está preparado para aproveitar essas oportunidades e se manter titular da equipe? Sim, estou preparado, né? Tem que estar preparado, senão essa oportunidade passa. Se você não estiver bem focado, ela passa e vai embora. Não, que nem falei, essa temporada estou muito focado, estou trabalhando, estou fazendo minha parte para poder ajudar o Bahia. Então espero que, se amanhã eu começar jogando, espero que eu possa jogar bem, Amanhã, fazer no caso, é gols. hoje, tá, Mas o gente? mais importante é ajudar o Bahia aí nessa sequência. E também essa rodagem é muito importante, né? Você não tinha conversado com a gente que entre o Baianão e o Nordeste ele ia rodar muito pela qualidade também dos jogadores que chegou, pelo elenco que tem. Você pode ver que quando a gente muda ali do segundo tempo, os jogadores entram, o nível é o mesmo, a gente continua a mesma intensidade. Não é à toa que muitos jogadores, quando tá entrando no segundo tempo, tá fazendo a diferença, como eu fiz outro jogo, como os outros jogos, os jogadores entrou e ajudou também. Então isso é a importância do grupo estar com bastante qualidade aí. Pergunta de Luiz Guimarães. Ratão, em alguns momentos do ano passado, o time pecava muito no último passo para finalização. Neste ano, a precisão aumentou e o time chegou mais ao gol adversário. Contra o Sport, por exemplo, foram 17 chutes dentro do alvo. Como você enxerga essa melhora para o desempenho ofensivo da equipe? Eu acho que é um pouco de cada, né? Porque o ano passado a gente não fez uma pré-temporada com o Ceni, né? A gente pegou ele, trabalhou o quê? 2, 3 meses até a reta final, aquela situação para cair. E agora a gente fez a temporada, né, inteira, chegou jogadores novos, a gente trabalhou o que o Ceni mesmo queria trabalhar e que a gente entendeu bem o processo do trabalho dele. Então isso faz toda a diferença e com a chegada dos jogadores que chegou também dá uma qualidade muito grande. Então acho que é por isso que o nível subiu tanto e as bolas estão chegando, a gente está tendo chance de fazer gol. A gente está fazendo, lógico que a gente poderia fazer mais, a gente está trabalhando em cima disso, que na hora que entrosar, encaixar certinho, a gente vai ter uns números de gol muito altos aí. Tá aí, rapaziada, para fechar essa coletiva de Rafael Ratão, na expectativa aí para ver muitos gols do Bahia na temporada de 2024. Outro destaque do nosso plantão do Colo de hoje, nossa galera do FBI Bahia City trouxe aí a matéria do Alan Simon, né, de que do All Sport, né, que uma matéria sobre as coisas de TV do futebol brasileiro de 2023. E ficamos com um gráfico mostrando os valores que o Bahia recebeu. Bahia em posição foi o 14º em valores recebidos pela Globo, que detém os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, né? E aí a gente vê, ó, 31 milhões fixos para todos os clubes, 16,3 milhões por ter ficado em 16º lugar, 6,05 milhões pagos pelo pay-per-view, né, no Premier. Em 17 milhões e 85 pela quantidade de jogos transmitidos na TV aberta e no Sport TV, totalizando aí essa bagatela de 72 milhões de reais, tá? Então, Bahia não criou muita resistência perante os números, né? Porque é uma determinação que já está aí de alguma forma estabelecida com os critérios pontuados aqui, né, em tópicos. E também não fez por onde no Campeonato Brasileiro de 2023 para poder ganhar mais do que isso. Tomara que em 2024 a realidade seja diferente, por mais que dinheiro hoje não seja problema, sempre bom faturar mais aí, né? Vamos trazer agora a atualização sobre Thiago Palácio, meus amigos. Tá chata já a novela, eu sei, mas nosso querido Ulisses Gama trouxe aí que o Grupo City entra em fase final de negociação para vender Palácios ao Estudiantes. É a apuração do homem, a gente tem que repercutir aqui. O atacante Thiago Palácio não deve ter o Bahia como seu destino nesse momento, de acordo com a apuração da reportagem do Bahia Notícias na noite desta terça-feira, dia 8, o Grupo City entrou em fase final de negociação para vender o atleta para o Estudiantes de La Plata da Argentina. A proposta dos argentinos pelo lugar foi feita há algumas semanas e a negociação se encaminhou após o fim da participação do jogador no pré-olímpico. A diretoria do Esquadrão de Aço tinha interesse em contar com o atleta, mas a negociação acabou frustrando os planos do tricolor. Com passagem na base do River Plate e revelado pelo Platense, se destacou muito pelo torque na última temporada, com 9 gols marcados em 35 partidas, mesmo aí com o rebaixamento da equipe do Montevideo City Torque. Thiago Palácio foi um destaque, já é uma realidade. Vamos aguardar, né, o desdobramento dessa novela. Uma parte fala uma coisa, outra parte fala outra, mas você não pode aguardar, na realidade, para poder visitar ela, meus amigos. Ela, a loja Turma Tricolor, que fica ali no Multishop da Boca do Rio, no piso L3 do Shopping Piedade e também um stand ali no Total Atacados. Todo enxoval de Bahia você encontra por lá. Se quiser tirar dúvida e aproveitar no nosso cupom de desconto, código SMB, para você poder estar em contato aí com a loja Turma Tricolor. Vende ingresso
na véspera de jogo, né? Lá também personaliza a camisa, a loja Turma Tricolor é sensacional. Beleza? Tamo junto, gente. Obrigado aí pela audiência, pela resenha, pela moral até aqui. Forte abraço para vocês, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?